Hoje é dia de analisar com vocês ao primeiro álbum de estúdio do IVE. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Demorou, mas o momento finalmente chegou e eu estou aqui para reagir e analisar com vocês ao primeiro álbum de estúdio do IVE, denominado Aiva IVE. Espero estar pronunciando certo o nome, um pouco truqueiro, não é mesmo? Eu tô bem ansioso, né? Skit foi uma grande surpresa pela parte experimental que o grupo nos mostrou, né? Tem pessoas que gostaram, tem pessoas que não gostaram, ou tem pessoas que não gostaram no começo e depois gostaram muito da faixa, né? Caiu no gosto dessas pessoas, mas é aquilo que eu falei naquela análise, né? Eu já sabia que muitas pessoas iriam estranhar essa música, mas com o tempo passariam a gostar delas, né? Então eu tô bem ansioso para saber o que o IVE vai nos entregar aqui em tantas faixas, né? Temos 10 músicas para escutar, então eu tô bem ansioso para saber quais influências elas vão ter, sonoridades e a narrativa desse álbum. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh, olha esses elementos já na introdução da música. Uh. Olha essa letra. Uh. É uma música pop, mas ela tem esse ritmo bastante intenso e sombrio, né? O que é muito legal porque mostra um lado diferente do IVE. Legal. Essa linha de baixo é bastante marcante no começo da música e aí ela vai se intensificando justamente porque faz uma fusão com os outros elementos que são apresentados na música. Olha isso. Ei. A gente tem esses tambores na música. Olha esse baixo, muito bom. É uma presença única do IVE aqui. Ei. Essa fusão de instrumentação aqui dá justamente um toque mais Oriente Médio pra música, muito interessante, né? Adorei a faixa. Tipo, a gente consegue justamente sentir a presença única do grupo aqui ao longo da faixa, né? E é uma ótima forma de introduzir o álbum. É um som bastante ousado. Caramba, esses tambores ficaram muito bons nessas músicas. Esses tambores marchantes, sintetizadores e vocais ficaram muito bons fundidos juntos. O resultado ficou muito...
ficou muito legal. E eu acredito que esse tom mais Oriente Médio, com justamente com esses tambores e justamente a letra falando que o Ivy tem sangue azul, traz todo um clima de realeza, né? Porque todo mundo sabe, ou quem não sabe vai descobrir agora, que esse termo sangue azul se refere a uma pessoa que tem sangue da realeza, né? E toda a atmosfera da faixa transpassa isso, né? Vamos pra Tyro. Tenho muitas expectativas, hein? Vamos lá. Uh, os sintetizadores. Um Young. Tu, tu, tu. Hey. Uh, Yujin. Cara, eu adoro os vocais da Yujin. Gael. Licio. As lines estão bem distribuídas, hein? Liz. Meu Deus, olha esses efeitos, cara. O ritmo da música é muito acelerado e o pré-refrão da música é muito dinâmico. Mano, a Win Young pulou do avião, cara. Olha essa transição de cena, mano. Elas estão dançando em cima de um avião. Não é um avião de verdade, é claro, mas, mano, olha o quão fodão é isso. Elas sempre colocam uns elementos muito legais nos videoclipes, cara. Por exemplo, Afterlife com aqueles fogos no final que viraram tendência de fim de ano e agora elas estão em cima de um fucking avião, cara. Ah, achei que não ia ter rap essa música. Uh, ok, tivemos uma transição ali, umas influências do trap. Ok, mas as transições da música estão muito bem feitas. Muito bem produzida, cara. As melodias são muito grandiosas na música, olha isso. Elas não têm medo de se exceder nisso, eu gosto disso. E a Tyro mostra muito justamente desse conceito do álbum, né? Que é branco e preto, né? O refrão. A progressão dos sintetizadores muito bom. Um bow. Uh! Mano do céu. Música do ano, cara.
a melhor música da quarta geração que eu ouvi esse ano. Tudo tá perfeito, tudo se encaixa, não tem nada que me incomodou em quesito de produção, as transições estão boas, os vocais das meninas estão brilhantes, dinâmicos e poderosos, estão com uma presença. Eu não sou de bater palma, hein? Mas essa mereceu, cara. Mano, 1000 vezes melhor que Skit. Tipo, elas realmente estavam guardando o melhor pro final. I Am é uma música que traz super uma presença do Ivy por conta da letra, né? Que ela aborda sobre você ter uma atitude independente em relação à vida, sabe? E isso traz uma imagem de empoderamento para as meninas aqui. A letra é muito legal e elas brincam justamente sobre voar, esses elementos que contrastam com os elementos visuais do videoclipe. Então, a letra, a presença das, das garotas e os visuais do videoclipe, todos eles conversam entre si. Então, tá muito bem estruturado essa title. Então, isso é muito legal. E é uma faixa muito elegante, porque possui justamente uma mensagem super forte. Então, isso é muito legal. O ritmo da música é acelerado, o pré-refrão é bastante dinâmico, as melodias são grandiosas e as garotas aqui, elas estão prontas para se divertir, porque o resultado que se deu, essa title, foi incrível. É incrível como uma produção brilhante e grandiosa pode levar uma faixa, né? Porque é isso que o refrão da música exala, justamente uma energia brilhante e grandiosa. E os vocais explosivos do Ivy, eles são sentidos por cima desse sintetizador único e viciante. O ritmo da música é bastante viciante. Então a música fica na cabeça, principalmente esse refrão. Acredito que essa construção da música é uma construção do Ivy que já estamos acostumados por conta que todas as músicas do Ivy seguem esse tipo de construção padrão, né? Esse padrão de música pop que é verso, pré-refrão, refrão, aí rap e depois repete tudo novamente, né? Então, ela é moldada de uma forma para esse refrão justamente ficar nas nossas cabeças. E os vocais brilhantes e poderosos do Ivy nessa faixa, é, como posso dizer, reforçam isso, sabe? Porque nas titles anteriores do grupo, os vocais não estavam tão poderosos quanto estão agora em I Am, sabe? Então, isso é muito legal. Então, o que eu quero dizer é que o charme único e colorido dos vocais das membros justamente maximizam a música, sabe? Então, é muito legal. E aí é mostrado isso a partir dessa combinação da bateria e do baixo que podemos visualizar, no caso, ouvir. E isso é muito legal porque é um som otimista do grupo que faz um contraste com o som de Blue Blood, por exemplo, mesmo que ambos abordem esse tema de autoconfiança. Então é legal porque essas duas músicas fincam a personalidade do Ive, de ser um grupo bastante poderoso. Legal, tô muito surpreso mesmo. Uma ótima title, a melhor title que eu ouvi esse ano, de grupos da quarta geração. Então, vamos para a próxima música. Ok. A gente já começou aqui com esses riffs de guitarra, né? Acordes de guitarra. Para quem não sabe o que é riff, é justamente uma sequência de acordes. Eu até poderia mostrar aqui para vocês no, no piano, mas eu não sei se o som vai pegar. Mas só resumindo, uma sequência de acordes é de 3 notas para cima. Por exemplo, Dó, Mi, Sol. Esses 3 elementos combinados formam um acorde, entende? E aí o riff, justamente, é uma sequência de acordes que ficam em determinadas partes da música. Como, por exemplo, aqui no começo da música. Aí geralmente esses acordes ficam até o final da música. Incansáveis músicas que eu já analisei aqui no canal
possuem músicas que a gente tem um acorde, um riff característico, né? Geralmente são riffs de guitarra ou, sei lá, de algum sintetizador, enfim. E eu falei piano, é teclado, quer dizer, eu acho que eu falei piano, que eu toco piano barra teclado, que aqui em casa eu treino no teclado, mas onde eu toco é no piano. Viu, ó? Vocês percebem esse riff? Acompanhando a música, ele é como se fosse um acompanhamento mesmo que dá um charme único pra música. Uh! Que delícia a música. Uma melodia bastante simples, mas os instrumentos da música são bastante vibrantes, que ajuda a dar essa sensação legal, bem veraneia, né? Que virada legal. Elas estão introduzindo. Primeiramente, elas introduziram a narrativa que elas têm que ser independentes da vida, né? Empoderadas. Ok, muito legal esse contextualização de narrativa. E agora, né? Que elas são confiantes de si, elas estão prontas para se jogar dentro dessa relação, né? Elas gostam dessa pessoa. Esse refrão, ele também é bastante viciante, bastante ritmado, justamente pelo riff de guitarra fazer parte aqui do refrão também, né? Fica um contraste bastante interessante esses vocais do Ive aqui. Dá uma sensação boa a música, sabe? Gostei da produção da música. Tem bastantes instrumentos que se harmonizam aqui. Esse elemento aqui dá um clima um pouco havaiano pra música. Essa percussão aqui que temos. Muito boa a música também. Legal. Tudo certo, por enquanto. E o Jim que escreveu essa, né? Uma música meio de tempo que temos aqui. Gostei dessas harmonias dos vocais. Uma base bastante baixa aqui, os tons vocais do grupo ajudam a criar esse clima mais misterioso pra faixa, né? Eu não gostei do instrumental dessa música.
Mas pelo andamento da música lenta, né, a gente consegue observar justamente esses vocais mais doces das integrantes, né, e suas harmonizações. Na verdade, a base da música, né, ela é formada em cima dos vocais delas, né, elas que fazem acontecer com relação aos vocais aqui. A letra da música. A letra. Legal que na música anterior elas realmente falavam em lips que elas não têm, tipo, elas não têm papas na língua, né? E aqui em Heroin elas realmente falam o que elas pensam. Legal, então aparentemente a pessoa que elas gostavam ou queriam criar algum tipo de relação é uma pessoa tola. Essa música, das que escutamos até então, a minha menos favorita, eu não gostei de muitos elementos ali na produção. Em algumas transições eu gostei da música, mas em outras não. Então, eu achei que ficou um pouco confusa essa produção aqui da música, então não foi minha favorita. Eu acho que a produção foi feita de uma forma um pouco confusa que atrapalhou o poder de brilhar os vocais das integrantes aqui, principalmente por elas estarem cantando em um tom mais baixo aqui, diferente, sabe? Então, isso me incomodou aqui em Heroin. Então é isso, vamos para a próxima música denominada Mine. 사랑보단 난 너보단 me is for sure. 근데 널 보면 초콜릿 위에 마시멜로처럼 대체 뭐야 네 멋대로 넌 내 맘에 들어온 거니 안 되겠어 이제 문을 닫을 거야. Os vocais delas estão muito bons aqui, né? O som dela é muito único e muito conciso. Ok, na faixa anterior, Heroin, elas falavam que era a pessoa um tolo. Agora, elas não conseguem tirar a pessoa na cabeça. Se decidem, Ivy, qual que é, cara? É realmente os altos e baixos de uma relação, né? Você ama tanto a pessoa que você passa a odiar ela. Eu entendi o ponto de vista de vocês. Em Heroin. Uma faixa pop R&B aqui. Sim, por exemplo, era isso que eu gostaria de ver mais em Heroin, sabe? A gente realmente, por exemplo, os instrumentais não abafarem os vocais das integrantes, sabe? Porque os instrumentais, eles tinham presença, só que pra mim
aquele tipo de instrumental não combinava com o tom que elas estavam cantando ali, acabava ofuscando os vocais das meninas. Mas aqui, ó, já tem um contraste muito legal entre os sintetizadores e os vocais das integrantes aqui, sabe? Então, ponto positivo. Uh, E os sintetizadores, eles são bastante repetitivos aqui também. Essa guitarra agora, riffs. Muito boa a faixa, uau. Aqui, nossa, o resultado ficou incrível. Legal. Agora na parte final, né, na segunda parte da música, foi introduzidos novos elementos que deram um contraste muito bom com os vocais dos integrantes. Eu fui pesquisar aqui quem produziu essa música porque eu realmente gostei do resultado dela, e a Young, ela escreveu essa música, então mais um ponto positivo. Muito legal de ver a participação das integrantes em várias músicas desse álbum de estreia delas. O que é isso? 집중해 눈 감고 다음 순간 머릿속을 맴도는 merry-go-round 무의식 속으로 falling down 단숨에 빠져들지 거짓말 같은 건 안 통하지 그래 솔직히 모든 걸 뱉어 yeah. 온몸에 소름이 돋아나 사랑이라는 느낌은 섬찟 심장이 막 터질 듯 pumping Me lembrou a Aespa por causa desses sintetizadores distorcidos. Fica um instrumental bem staccato aqui. Elas comparam o amor a uma hipnose aqui, né, na qual as pessoas caem sobre o feitiço delas. Elas gostam quando a pessoa se faz de difícil. A música é boa. 너는 멈칫 빠져드는 멈칫 이제 알잖아 사랑이란 건 성취 위태로운 속 survive 기억 내게 와 나는 방으로 만들어놔 그건 성취 라라라라 like 난 두렵고 미칠 것 같은 기분이야 Tem uma pegada até um pouco industrial aqui por essa experimentação dos sintetizadores aqui. Legal. A instrumentação da música, ela é bastante... Ela te hipnotiza mesmo por essa regularidade, sabe? Então isso é bem legal.
Gostei da música, porque a letra fala sobre você se hipnotizar e o instrumental é bastante viciante, então o instrumental acaba que hipnotizando a gente também, né? Então, piada ruim. Então é bem legal. Uma coisa que eu tô percebendo aqui é que o álbum começou bastante energético, mas depois de Heroin pra agora, a gente teve muita faixa mid-tempo, por exemplo. Então, ele fi- se assentou em um nível bem regular, assim, sabe? A energia do álbum tá média. Vamos ver se esse ritmo do álbum vai aumentar, né? Let's play, girls. Riffzinho. Ela transpassa um pouco do verão já essa faixa, né? A base dela, uma música up-tempo, né? Gostei dessa guitarra da música. Uma faixa bem pop dançante, né? Elas falam assim: eu não sou a sua garota, mas ao mesmo tempo elas querem ficar com o cara. Tipo, passar o dia com o cara. Dualidades do Ivy, não é mesmo? Me quer ou não me quer? Take me or leave me. Uma faixa bastante animada e divertida. Mas não muito além disso também, porque essas faixas, assim, com esse tipo de sonoridade é super normal a gente ver dentro de diversos álbuns de grupos, sabe? Então, pra mim aqui essa música, ela não abraça essa inovação sonora que torna o Ivy tão bom que a gente viu até agora, sabe? É só uma sonoridade que a gente sempre vê, sabe? Enfim, tipo a construção e tudo. Eu não sou sua garota, eu estou apaixonada por você. Temos influências da música eletrônica aqui agora. Essa música, por ter uma banda ao vivo ali presente, elementos de sopro, lembra muito Sister, lembra muito Verão como um todo. Isso é legal, sabe? Só que é que o Ive, ele vem se provando que não é um grupo genérico, só que aqui é uma faixa com uma sonoridade genérica, sabe? Porque é uma faixa que a gente sempre vê, é isso que eu tô querendo pontuar. Não tô falando que o Ive é genérico, mas a produção dela, sabe? E aí isso acabou me incomodando um pouco aqui. Mas, obviamente, por mais que não seja uma instrumentação, como posso dizer, uma inovação sonora que o Ive entregou aqui, elas estão apresentando um novo lado aqui, um lado mais divertido, né? Só que, tipo, qualquer grupo poderia cantar essa música, sabe? É isso que eu tô querendo dizer.
Elas querem passar o dia com a pessoa que elas gostam, né? Por mais que elas estejam se fazendo, né? Uma hora elas querem a pessoa, outra hora elas falam que a pessoa é um tolo, enfim, né? As diferentes formas de amor, os diferentes sentimentos que sentimos, né? Às vezes a gente só sente raiva por gostar de alguém e no outro minuto essa raiva vai embora quando essa pessoa chega. Enfim. Vamos pra próxima música. Uh, olha esse som de sintetizador aqui. É uma pegada. Uh, olha, a gente tem aqui um pouco de elementos parecidos com o de Bluebird. Bluebird é o nome da música? É, Bluebird. Muito legal, porque são elementos bastante experimentais que o Ivy sabe muito bem como fazer os seus vocais contrastarem com isso. Então, legal. Tivemos bastante elementos aqui, como essa exploração experimental dos sintetizadores. Eita, elas já querem morar com o cara. Ai, ai. Nossa história se inicia agora. E uma coisa que eu percebi aqui também tem um pouco de influências do disco ali na intro, que é característico do Ive. Desde Love Dive, por exemplo. Com dois. O ritmo da música é bastante sofisticado, sabe? Os tons são graves, os tons graves são bastante intensos aqui, né? E o tom da música é bastante atraente também. E o rap adicionou um plus a mais. Gostei da música. Essa parte é muito boa, cara. Porque tem uns tambores de fundo também que fazem um contraste muito legal. A Rei deu muita atitude pra música na parte dela. Ficou muito legal esse verso dela. Já acabou, eu tava super na vibe dessa música. Essa vai direto pra playlist. Uh, ah, ritmo bastante presente e viciante. É, agora em Next Page, quer dizer, desde
Desde que música? Bom, elas chutaram um balde. Elas só entraram dentro desse romance e a raiva foi embora, não é mesmo? 왠지 자꾸 두근대 조심해 날 위한 warning 망설임 없어 난 all in Uma música pop aqui, mas é bastante mid-tempo. I'm gonna cherish you 완벽한 케미 알게 해줄 테니 I'm gonna cherish you 너를 좋아하는 나 어때? Yeah, cherish 제멋대로지만 뭐 어때? Yeah, cherish 기다리지만 고민하지 A gente tem uma variação de vocais aqui, né? De tons. 믿기지 않겠지만 널 원해 Essa parte é boa. 그냥 나에게로 오면 돼 이기적이지 O refrão da música é bastante viciante também. You know 내가 정말 널 좋아해 완벽한 케미 알게 해줄 테니 I'm gonna As transições são interessantes aqui. 너를 좋아하는 나 어때? A construção dela lembra um pouco sketch, que vai crescendo. A base da música dos artes iniciais é bastante pop, mas quando pega o refrão é um pouco. Tem influências do hip hop, né? Isso pode distrair algumas pessoas, mas eu gosto. Ó, agora, a transição. 너를 좋아하는 나 어때? 제멋대로지만 뭐 어때? Lembra a música de girl band dos anos 90. É, mas é bem de tempo as faixas mesmo nessa segunda parte do álbum, né? Tirando Not Your Girl. Narcissistic. Referência a Love Dive. 원한다면 조절하지 마. 다가와 이리 넌 날 봐 이미 I'm gonna cherish you. Os vocais delas estão bastante angelicais aqui. E tem bastante adlibs no refrão. E eu gostei das harmonias da ponte também. 너를 좋아하는 나 어때? 제멋대로지만 뭐 어때? 기다리지마 고민하지마 완전 솔직한 나 어때? Baby love me, love me, love me, love me now. Get cherry. Baby love me, love me, love me, love me now. Get cherry. Baby love me, love me, love me, love me now. Get cherry. Baby love me, love me, love me, love me now. Get cherish. Ok. Tecnicamente falando, é uma música um pouco linear por ter muita repetição. A construção dela é feita em cima disso. E eu não sei se tecnicamente falando eu gosto muito disso. Então, essa música é um divisor de águas pra mim, na verdade, porque eu gostei muito de algumas partes e de outras não. Sabe, por exemplo, eu achei ali até uma hora que a música ia acabar e ainda tinha muito tempo. Então, pra mim, caiu um pouco assim. Ai, como eu posso dizer? Em algo morno. Tipo assim, sabe aquelas faixas que só são pra tampar buraco? Eu senti isso nessa aqui. Desculpa fãs que gostam de Cherish. Vamos pra última, Shine With Me. Used to cry. Ó, vão emocionar agora. Used to cry. 우리 처음 만난 추웠던 December 버틸 수 없게 세상은 시렸고 언제 생긴지 모를 이 상처 Caramba, essa melodia não me é estranha. Eu já ouvi ela em algum lugar. 그날은 so magical, so magical. 그래 넌 angelic girl, angelic girl. 구름을 벗어
Uh, ó, o violão na produção. Temos uma balada power pop aqui, hein? E essa letra tem duplo sentido, né? Porque eu tenho certeza. Ah, foi a Yoon Young que escreveu essa também, legal. Essa música, ela pode se referir ao fandom ou também dando continuidade à narrativa do álbum, né? Sobre esse lance amoroso das integrantes. Caraca, essa melodia não me é estranha. O IVE tava precisando de uma balada poderosa. Tava faltando isso dentro da discografia do grupo. Entra uma orquestra. E a gente tem uma harmonia bastante delicada aqui na música. Esses tambores bastante dramáticos e esses sons das cordas ajudaram a maximizar o clima da música aqui nesse final. E eu gosto muito quando fazem isso. Ah, muito bonita a música. Perfeita. Perfeita a música. E já acabou o álbum. Cara, foi muito rápido. Muito rápido. Eu tenho que destacar isso. É um álbum bastante imersivo por conta da narrativa e da coesão sonora que ele nos apresenta aqui. Muito legal. Tecnicamente falando, eu diria que este álbum ele foi um grande avanço para o grupo e eu fiquei muito feliz por elas terem explorado novos caminhos aqui, novas sonoridades. O álbum ele é um ótimo álbum, com faixas excelentes. Eu diria que é um álbum bastante charmoso. O IVE exala isso, né, no seu conceito, nas suas posturas e personalidades. Então, é um disco bastante charmoso, elegante. Mas eu gostaria de destacar que no contexto geral, o disco, ele pode parecer um pouco morno assim, sabe? Mas individualmente cada música tem sua singularidade e é possível enxergar o projeto sobre uma nova perspectiva. Mas como assim morno, Roberto? No início do álbum, a gente tem músicas bastante energéticas, como Bluebird, I Am e Lips. Só que ao longo das músicas, essa energia e personalidade vai se dissipando e acaba resultando em um álbum bastante calmo, né? O ritmo dele não cresce mais, ele fica bastante médio ali, sabe? A gente tem, é claro, algumas variações como Not Your Girl, mas depois ele volta para esse mesmo ritmo e brilha agora no final com Shine With Me, sabe? E é como eu disse, a estrutura dele, né, é ficar bem
mediana. E aí, como eu disse, é um álbum que ele tem um pouco mais de classe, charmoso, como eu disse. Não tem nenhum problema ele ficar calmo assim, sabe? Mas eu sinto que faltou um pouco mais de energia, sabe? Como em I Am, nas B-sides. Por exemplo, a gente tem mais Sex Fashion, que é uma B-side do Ivy que transpassa energia, sabe? Eu sinto que faltou um pouco mais de energia como da dessa B-side aqui nas B-sides desse álbum, sabe? O Ivy, ele mantém aqui os elementos sonoros que tornaram os primeiros singles do grupo tão notáveis. Então, o álbum, ele estabelece firmemente o Ivy como um grupo bastante empolgante para a quarta geração aqui do K-pop. E eu acredito aqui que o disco, ele não foi responsável por firmar a identidade do grupo, mas apenas apresentou o potencial que o grupo pode se tornar no futuro. Foi esse álbum para mim é um álbum de apresentação realmente, sabe? Agora sim, o Ive tá começando a desenvolver sua sonoridade que a gente vai ver e enxergar nos lançamentos futuros e nos próximos anos do grupo, sabe? O disco basicamente foi uma apresentação sonora aqui. Tem muitas ideias legais aqui no grupo, muitas sonoridades legais que, se forem desenvolvidas em projetos mais amplos e direcionados, podem resultar em grandes trabalhos para o grupo no futuro, sabe? Então, muito legal mesmo. Tecnicamente falando, eu quero destacar algumas músicas do álbum aqui com vocês que eu achei muito bem produzidas e introduziram novos elementos ali para a discografia do grupo, como I Am, Bluebird, Lips, Mine, Next Page e Shine With Me. Eu acho que essas músicas foram excepcionais aqui no álbum, foram muito boas, as produções estavam muito boas, sabe? Tecnicamente falando, as que eu menos gostei aqui foram Heroin e Not Your Girl. Como eu disse, Cherish foi ali, é um divisor de águas aí pra mim, mas eu acredito que seja uma questão de eu ouvir mais essa música para eu me acostumar. É que eu não gosto de faixas muito lineares e repetitivas, sabe? Uma coisa é ter um refrão repetitivo, outra coisa é o instrumental, sabe? E aí isso acaba me incomodando um pouco. Coisa de músico, não é mesmo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do primeiro álbum do Ive? Deixa aqui nos comentários qual foi a sua faixa favorita. Vamos conversar sobre isso. Eu tô bastante empolgado para os próximos lançamentos do Ive a partir desse primeiro álbum delas. É bastante elegante, sabe? É um grupo bastante elegante, elas conseguiram transpassar isso nas faixas, sabe? Então eu gostei bastante. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e falou!